Desvendada a verdadeira abominação da desolação e o que foi a grande tribulação. Referências: Mateus 24:15 e Daniel 9, de 22 a 27 e 11:31. Série Evangelho Simples, Profecia Fiel. Está consumado. Quando Jesus, em seu momento final como Filho do Homem, bradou na cruz a expressão "está consumado", ele deixou claro que o plano de redenção do Deus Pai para com seus filhos perdidos havia chegado ao seu ápice. Desta forma, tudo aquilo para onde apontaram as profecias desde os tempos mais remotos havia se concretizado naquele momento tão extraordinário. Está feito. Jesus venceu por nós. Finalidade deste estudo: apontar biblicamente o que foi a verdadeira abominação da desolação e a grande tribulação. Desvendada de uma vez por todas o que foi a abominação da desolação e o que foi a grande tribulação. Aqui está uma breve introdução referente ao que realmente vem a ser a abominação da desolação predita em Mateus 24:15 e profetizada no livro de Daniel, no capítulo 9, de 22 a 27 e capítulo 11, versículo 31. Em outros vídeos do meu canal explico melhor sobre este tão grandioso e dito por muitos como polêmico assunto. Mas, seguindo o conselho de Jesus, quem lê entenda, após ler e reler a sua palavra não me restaram dúvidas. Tenho certeza absoluta que de uma vez por todas compreenderão do que se tratou a abominação da desolação e a grandeza e a maravilhosa consequência desse terrível evento para a história da humanidade que estava perdida, estabelecida em decorrência da grande tribulação que sofreu Jesus. Devemos ressaltar que nos versículos constantes de Mateus 24 constam a explanação de Jesus no intuito de esclarecer os seus discípulos quanto às suas dúvidas com relação aos sinais que precederiam a sua vinda e o fim do mundo. Ele haveria de padecer naqueles dias e deveria ser rejeitado por aquela geração, como não poderia ser diferente, pois assim apontavam as profecias. Ao findar os dias do seu testemunho, Jesus, que foi a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, conforme Apocalipse 11:2, passou pela terrível grande tribulação, ou seja, os terríveis castigos sofridos por ele, em corpo e mente, a qual teve como ato culminante do pecado, realizado pelos dominantes daquela época, que eram o Império Romano, religiosos judeus, dentre outros principais, e pessoas que não tinham o Espírito de Deus. Todos esses comandados pelos domínios espirituais da maldade, os terríveis sofrimentos que ocasionaram a total desconfiguração do seu corpo, ou seja, do seu santuário, que foi terrivelmente profanado, consubstanciando-se assim a verdadeira abominação da desolação. Não devemos acreditar que tais eventos se tratariam em outros acontecimentos com outras pessoas diferentes da pessoa de Jesus, nem que ocorreriam em épocas futuras. Tudo sempre nas Escrituras apontava para Jesus. Tenho certeza que, com base nessa introdução que ora faço, se os irmãos e amigos voltarem a ler as Escrituras com bastante atenção, verão agora como tudo faz sentido. Ocorre que muitas correntes doutrinárias e teológicas nos passaram informações que não condizem com a realidade dos fatos. Entenderam esses estudiosos que aquele período de 7 anos, incluso nas 70 semanas ditas de Daniel, pois foi revelado no livro desse profeta, teria como personagem principal um anticristo, o qual intentaria dominar o mundo sobre o governo mundial unificado. Diferentemente dessa errônea interpretação, entendo pela palavra que isso não procede. Devemos entender aquele período como o tempo da presença e do testemunho de Jesus Cristo, tempo em que ele intensamente testemunhou e disseminou o seu evangelho e, ao final, em consequência das verdades apregoadas, sofreu castigos terríveis, momentos de dor e angústia intensa, que inclusive o fizeram suar gotas de sangue. E toda essa grande tribulação que passara culminou com o seu terrível sofrimento numa morte de cruz, sendo isso a verdadeira grande tribulação que terminou com o estabelecimento da abominação desoladora, ou seja, o seu corpo morto na cruz, totalmente desfigurado. Vejamos com bastante atenção as esclarecedoras passagens bíblicas abaixo. Mateus 24:15, o sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, palavras do Mestre.
O próprio versículo já nos traz a resposta sobre onde seria estabelecida a abominação desoladora, a saber, no lugar santo, isto é, no corpo físico de Jesus, o santuário de Deus, a cidade santa. Todos estes termos se referem ao corpo de Jesus. Daniel 9, a oração de Daniel, às 70 semanas, o Messias. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Isto tudo foi cumprido por Jesus Cristo na cruz e após a sua ressurreição. Ele é a cidade santa. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O ungido, o príncipe neste caso, foi Jesus Cristo. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aqui já nos situamos na 70ª semana de Daniel. Ser cortado ou ungido e destruir a cidade santa e o santuário referia-se a matar Jesus Cristo, nada diferente disso. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Esse que fez um pacto firme com muitos foi Jesus. Não será um anticristo numa época futura como muitos entendem. Jesus fez cessar o sacrifício e a oblação, e o assolador que haveria de vir veio e destruiu o seu corpo físico, o santuário, pois assim estava determinado. E por fim, esclarecendo de vez a questão, vejamos abaixo. Daniel 11, versículo 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui fica claro que o reino do mal, usando neste mundo físico o Império Romano, religiosos judeus e outros que não tinham o Espírito do Senhor, ou seja, estes todos, usados pelo inimigo, estabeleceram a abominação da desolação ao crucificar o nosso Salvador, mas assim era necessário que ocorresse para a nossa salvação, para a expiação definitiva da iniquidade humana. Glórias a Deus, Jesus venceu por nós. Que fique claro que para a vinda do Senhor Jesus no seu reino, esses eventos teriam que acontecer, pois eles deveriam preceder o advento do Senhor para nós, na sua glória. Tanto a grande tribulação quanto a abominação da desolação foram fatos vividos pela pessoa de Jesus, naquela geração, conforme predito por ele próprio, no período do seu ministério, pois como já vimos em outros estudos do meu canal, o corpo físico de Jesus foi o santuário profanado, está referenciado em Daniel 11:31, estabelecendo-se assim a abominação desoladora. No outro estudo, também constante do meu canal, falei sobre a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses. Apocalipse 11. Jesus foi essa cidade santa, o lugar santo, o santuário que foi terrivelmente profanado, conforme Daniel 11:31, o qual estava entre nós humanos. O grande sofrimento e as terríveis aflições pelas quais passou Jesus caracterizaram a grande tribulação, e diferentemente do que a esmagadora maioria das correntes teológicas disseminaram como verdade, não se tratam de eventos futuros a ocorrer com parte da população humana, mas sim que já ocorreram na geração de Jesus, isto é, com ele próprio. A imagem final do nosso Salvador cravado numa cruz, com a sua carne totalmente dilacerada por açoites de chicotes com ponta de ferro e até perfuração ao lado por lança de soldado romano, configuraram a abominação da desolação, citada em Mateus 24:15, e em cujo versículo se mencionou a predição constante do livro de Daniel. Quem lê, entenda. Recomendo que façam vocês mesmos uma leitura bastante atenciosa do livro de Daniel e Apocalipse, e irão constatar tudo o que tentei lhes mostrar neste vídeo.
E o Senhor guie cada um de vocês no conhecimento da sua palavra e abençoe a todos. Obrigado pela atenção.